Muito bem, vamos começar agora a parte 3, que é a parte final. Volto a lembrar que isto não se trata de um curso de C. São apenas uma revisão dos comandos principais e das aplicações. Fica para um material de estudo para você se aprofundar conforme forem as suas necessidades ao longo da sua vida profissional. Recomendo fortemente que você faça um bom estudo da linguagem C, porque ela tende a permanecer no mercado pelas próximas décadas. É uma linguagem muito boa. Sim, você poderia me responder, mas existem outras como Java, Python e muitas outras. Sim, eu sei, você tem razão. Mas se você for um cara atento, você vai perceber que toda a estrutura das novas linguagens que estão aparecendo são praticamente a linguagem C melhorada. Todas as características são da linguagem C. Ela não mudou. Mas vamos lá. Vou falar um pouco sobre um tipo de variável especial chamada vetores e matrizes. Nós já nos lembramos dele em outros momentos, porque vetor pode ser novidade para você, a menos que você tenha na sua cabeça ainda a lembrança de módulo, intensidade, direção e sentido, né? E matrizes, você lembra de como fazer matriz, matriz transposta, multiplicação de matriz, enfim, matrizes são muito utilizadas também, elas estão muito associadas a sistemas lineares em matemática. Mas não é isso que nós vamos usar aqui, vocês vão se surpreender. Vetor é uma matriz, na verdade, onde ela tem apenas uma linha e tem n colunas. Ela é de uma única variável. Você não pode ter um vetor que tem byte, boolean, int, word, não. Você pode ter um vetor de bytes, você pode ter um vetor de char, você pode ter um vetor de floats. Tudo bem? É um único elemento de uma única linha com n colunas. A matriz mantém a mesma característica que já existia na época do nosso colégio, quando a gente fazia matemática. É uma tabela m por n. E também as variáveis continuam do mesmo tipo. Mas é a matemática clássica. O vetor tem muitas aplicações interessantes para nós. A declaração, seja da matriz ou seja do vetor, é do mesmo procedimento. Veja, se eu estivesse declarando uma matriz, a única diferença seria que o tamanho teria que ter separações por vírgula. 3,4 significa que ela tem 3 linhas por 4 colunas. Mas eu não estou preocupado com a matriz clássica, pelo menos por aqui. Porque nós ainda estamos num nível de programação voltado para aplicação em controle e automação. E no nosso caso, a maneira mais simples de pensar é o seguinte: começa com o tipo, depois você coloca o nome de batismo dela e você diz qual é o tamanho dela. Existe uma técnica que permite que você crie um vetor ou uma matriz sem limite de tamanho. Eu confesso que eu não gosto disso, porque ele deixa em aberto a utilização da memória, fazendo com que, na verdade, você perca a noção dimensional do teu projeto. A programação clássica básica funciona muito melhor em programas de controle. Então vamos lá. Tipo inteiro. Nome. Idade. Tem quantos elementos? 11 elementos. Tudo bem? Então eu tenho um cara chamado idade, dentro dele tem 11 elementos. Como que eu consigo fazer isto? Assim. Imagine uma gaveta chamada idade. Dentro dessa gaveta tem várias repartições. Essas repartições não estão jogadas aleatoriamente. Nós falamos que temos 11 elementos. Então, conte ali. De 0 a 10 são 11 elementos. Este índice é muito importante porque ele me permite manipular dados selecionando o dado desejado pelo seu índice. Dá para se criar coisas muito interessantes em programação utilizando vetores. O conteúdo continua sendo de um único tipo. Só uma consideração, eu não tinha prestado muita atenção no detalhe de que aqui falava n variáveis, mas está faltando também este detalhe daqui, de um mesmo tipo. Tá ok? Peço desculpas. Continuando,
O primeiro índice sempre vai ser o zero. É interessante. Quando você programa, por exemplo, na linguagem Pascal, Pascal permite que você comece de qualquer valor inteiro negativo até qualquer valor inteiro positivo. Na linguagem C, eles restringiram. O primeiro índice sempre vai ser o zero. O último é a quantidade de elementos menos 1. Então, por exemplo, se eu tenho 11 elementos, como eu declarei no exemplo do slide passado, significa que eu tenho de 0 até 10. O último elemento útil vai ser o 11 menos 1, que é 10. Como que eu faço uma atribuição? Quer dizer, como que eu coloco um valor dentro de um vetor? É mais simples do que você imagina. Assim. Coloque o A maiúsculo na posição 9 de um vetor chamado letra. Pressuponho eu que letra deve ter pelo menos 10 elementos, porque se o 9 for o último elemento, então ele tem 10, vai de 0 a 9. E dá para perceber também que, como eu estou colocando uma letra A maiúscula na posição 9, letra também deveria ser um vetor de char. Como que eu faço no caso de uma decisão utilizando um elemento do vetor? Também é mais simples do que você pensa. Se letra da posição 0 for igual a C maiúsculo, faça alguma coisa. Pronto. Simples. Detalhe. A linguagem C não verifica o limite do vetor. Pense na seguinte situação. Você tem um vetor de 11 elementos, você manda escrever no 14º elemento. É tragédia. Funções. Em C, tudo é função. Função matemática. X é igual à função de y, ou y igual a f de x. Tudo bem? É matemática clássica. Então vamos lá. Por exemplo, eu criei um cara chamado soma. Então veja bem, o nome dessa minha função é somar. Eu não estou mostrando os códigos dela, estou apenas especificando algumas características, tá ok? Então soma A e B. A gente pressupõe que ele vai somar o que tiver em A com o que tiver em B, ok? Então vamos lá. Lembra da história dos parâmetros que eu apresentei logo no começo? Porque o parâmetro é uma coisa muito legal. É uma pergunta assim, tá faltando alguma coisa? Você quer ver um exemplo? Então responda para mim. Óbvio que eu não vou ouvir, mas responderia assim. Extraia para mim a raiz. Tá me olhando surpreso? Tá faltando uma informação, não tá? Extrair a raiz você consegue, mas raiz de quem? Entendeu a perspectiva? Some. Tudo bem, some 3. Com quem? Então, o parâmetro é o que complementa uma função. Extraia o seno. De quanto? Então, a gente sempre tem que lidar com essas coisas. O separador da vírgula, portanto, separa os parâmetros. A soma só faz sentido se eu tiver pelo menos 2 elementos para serem somados. O final do comando, sempre com ponto e vírgula. Então, aqui nós temos a função soma com 2 parâmetros. Veja um exemplo. Aqui nós temos um programa interessante. Vamos olhar os detalhes. Veja que aqui nós temos o loop ali embaixo chamando uma função chamada mensagem. Eu quero que você note que a mensagem não tem nada como parâmetro. Ele tem que ser apresentado nesta forma daqui. Porém, na verdade, eu não preciso passar nenhum conteúdo para esta mensagem. Quando esta ordem for recebida, ela vai vir até aqui. Ela vai executar este comando, depois ela vai executar este comando, até que por fim ela encontra um comando return. Return com 0 dentro significa sem retorno. Eu quero lembrar uma coisa, pessoal. Eu não testei tanta profundidade de programação dentro do Arduino.
Este comando return aqui é de C clássico, geralmente o ANSI utiliza ele. Portanto, há uma forte possibilidade de que isto aqui não exista dentro do Arduino pelo nível de complexidade que esse comando requer. Tudo bem? Parâmetros para função. Quando você tem parâmetros que têm que ser enviados, que isso aqui é minha função, ó. Tudo bem? Quando eu tenho parâmetros que têm que ser enviados para esta função, eles serão passados pelo stack pointer. Na verdade, é pelo stack. Stack pointer é o apontador da pilha. Pilha é uma área de memória reservada. Tem alguns artigos na minha página www.vargasp.com, onde eu explico com um pouco mais de detalhe esse conceito de pointer, perdão, de stack e de stack pointer, claro. Tá ok? Os dados serão passados através do stack. Na verdade é o seguinte, só encurtando rapidamente a história, eu poderia dizer para você que existe uma área de memória RAM com vários endereços, o número de endereços depende da capacidade de programação. Tudo que você for passar como parâmetro vai ser jogado aqui. Quando o processador muda para executar aqui em cima, ele vai buscar esses dados no mesmo lugar onde eles foram depositados. Isto significa que existe um determinado consumo de memória, porque você não está vendo nenhum comando falando sobre como processar, mas ele sabe o que ele tem que fazer. Então, se você deixar apenas assim, você vai consumir também uma parte dos códigos. Nisto aqui, ó, você não vai passar parâmetro nenhum, mas ele vai entender que os dados devem ser passados para cá, vai gastar processamento inútil. O que eu deveria colocar aqui quando eu não quero passar parâmetros? O void. Aquele void que a gente pulou, eu escreveria assim, mensagem, abre parêntese, void, fecha parêntese, ponto e vírgula. Lá em cima também. Int mensagem, abre parêntese, void, fecha parêntese. Aqui você tem a função, aqui você tem a chamada da função. Isto aqui, ó, é a chamada da função. Então agora você começa a entender o void. Uma função tem que ter um tipo. Por exemplo, a soma, se você pretende somar números com valores quebrados, então essa função soma deve ser float. Toda função também tem que ter um tipinho. Então, existem algumas sintaxes, eu apenas estou colocando aqui para ajudar. Você pode ter aquela função que não volta a nada. Então eu falo para ele não incluir comandos de troca de parâmetros. Para isso que está o void aqui. Então você envia dados para cá, mas a função não volta a nada. Você pode também dar um tipo para sua função, um nome para sua função, mas se você não vai passar nada, põe o void. Outra possibilidade é uma função que não deve voltar nada e não troca parâmetro. Então os parâmetros são void e esses dados também são void. Portanto, o void é o tipo vazio utilizado para evitar códigos adicionais de retorno do stack. Você pode não entender muito bem de stack, mas agora pelo menos você já sabe o que é. É uma área de memória RAM. Vejamos um exemplo aqui, ó. Aqui nós temos um código. Então, aqui só mostrando rapidamente, você tem aqui uma variável global, aqui você tem a sua função, aqui você tem um loop, algumas características, e aqui no meio, no fundo desse bolo aqui, você tem a chamada dessa subrotina ou função. Em C a gente chama todo mundo de função. Então vamos lá. Está aqui a minha função. Uma variável global, uma variável local. Você pode ver que eu não posso usar a variável condição aqui dentro. Não é permitido, porque ele não sabe quem é a condição. Ela está presa dentro do loop. Você vai pegar o valor do i. Então imagine a cena, ele vai jogar isso lá no stack pointer. Como ele sabe que ele vai receber o dado aqui, ele vai buscar lá no stack.
Então alguém tinha que incluir no código da compilação esse processamento. Não você, é claro. É assim que ele funciona. Vamos ver mais um exemplo? Olha aqui, ó. Eu tenho uma função inteira, quer dizer, olha que interessante, gente. Eu quero que você veja que isso aqui é float, isso aqui é float, isso aqui é float, mas a minha variável é int. Significa o seguinte: multi pode processar qualquer tipo de multiplicação, mas se eu for atribuir o valor de multi para alguém, ele vai ser do tipo int. Mas vamos lá. Então tá aqui o nome dela, o corpo dela, né? Aqui o acionamento da função multi. Isso aí pode variar um pouco conforme o compilador. Isso aqui é muito mais comum, por exemplo, dentro do Deve Ser++. Esse cabe comentários é pelo seguinte, é para eu não me esquecer, principalmente não me esquecer, que existem detalhes que eu quero mostrar na próxima página, mas eu vou adiantar uma parte aqui, ó. Você percebeu que eu estou recebendo A, recebendo B e recebendo C? Aqui, se você olhar, eu estou enviando X, Y e 3.87. O que tiver em X, que é 23.5, vai ser enviado para A. O Y, que recebeu 12.9, vai ser colocado em B. E o 3.87 vai em C, quer dizer, tem 3 caras para serem recebidos, tem que ter 3 caras para serem enviados. Então veja bem, o X vai para o A, o Y vai para o B e o 3.87 vai para o C. E não existe retorno. Sabe o que significa retorno? Eu mando A e B para a função e a função altera o valor de A e B. Então ela altera o conteúdo do stack pointer. Eu vou com A e B com um valor e quando eu volto na função principal lá no loop, o A e o B que eu enviei se perderam. O que voltou é um A e B diferente. E aí o return é apenas uma função C genérica, que eu, na verdade, eu não sei se funciona exatamente dentro do Arduino. Tem que testar. Quando eu quero que os valores retornem, vamos para um exemplo que é muito mais fácil. Aqui você pode ver que eu criei um cara chamado prod. E quero que você observe a característica do prod. O prod aqui está muito diferente. Dá uma olhadinha no prod. É bem diferente de tudo que a gente viu até agora. Eu disse que saída é igual ao produto de 12 e 7. Observe, saída é tipo int. Prod também é tipo int. Eu sei que x aqui é int e y aqui é int. Então estou passando para ele 2 ints. Vamos ver? Olha a forma então, saída igual prod 12, 7. O x recebe 12, o y recebe 7 e aqui estou dizendo para ele como que isso deve retornar. Então ele vai fazer x vezes y e vai voltar para a saída o valor do produto dos dois números. A análise disso é muito interessante, porque se nós não especificarmos o tipo de retorno, o compilador vai considerar ele como inteiro. Quando você quer um retorno, se você não organizar tecnicamente a programação, o compilador C normalmente considera os retornos como inteiro, a menos que você mude a regra do jogo. Se você está programando em C geral, se você não falar que o main é do tipo int, ele vai ser int. Por isso que em programação de C, com níveis diferentes do próprio IDE do Arduino, é muito comum você encontrar o comando void main void. Ou seja, o main não tem tipo e não passa e nem troca parâmetros. Isso é comum. Idealmente, a gente usa o return zero, ou seja, não volta nada. A maior parte das linguagens C aceita esse comando para você não voltar dados de um procedimento. Outro caso é que o tipo de cada receptor tem que ser especificado na função.
Eu não sei, eu vou voltar depois, se você me permitir, a gente volta a conversar sobre isso. Para microcontroladores não é necessário o uso do return parênteses. Protótipo de uma função. Protótipos são opcionais. Existe a prototipagem da função. Mas a sucessora do C, que é o C++, não gosta e não usa função antes do main ou antes do loop. Consequentemente, qualquer protótipo que você faça, aliás, qualquer codificação que você faça de função tem que ser na forma prototipada, como você vai ver no exemplo. Isto é para que C organize de uma forma mais estruturada do que ele normalmente opera. Então eu quero uma verificação de tipos mais forte, mais eficiente. Veja um exemplo. Tudo bem? Então veja só, pessoal. Este é o protótipo. Como que eu sei que isso aqui é o protótipo? Antes do loop, eu coloquei este comando e coloquei ele com ponto e vírgula. Tá vendo? Ó? Eu quero que você observe, daqui a pouquinho eu vou mostrar melhor, porque com animação gráfica é mais bonito. Este é o código real, tá vendo? Quer dizer, aqui está o loop no meio dos dois. Aqui está a declaração da existência do prod, mas de fato o prod está aqui embaixo. Eu quero que você veja esta linha em particular. Observe que esta linha e esta linha são iguais, exceto pelo ponto e vírgula que eu anotei ali. Observe o ponto e vírgula. Tudo bem? Aqui é um apêndice que eu deixei aqui apenas para você se lembrar. Esses são os tipos mais usuais, os tipos que existem dentro do Arduino. O detalhe, existem algumas pequenas modificações quando você passa do Arduino, por exemplo, vamos ver, só o Nano e o Uno seguem literalmente essa tabela. Se você estiver usando o Mega, por exemplo, você precisa pegar uma tabela mais atualizada porque ele tem mais capacidade de memorização de dados. Tudo bem? A range dos valores é diferente. Só para lembrar. E aqui os operadores lógico e aritmético, que fica aí à disposição para você poder consultar quando julgar necessário. Não se esqueça que por se tratar de um vídeo, você apenas para ele na posição que você quer anotar, fotografa a tela ou confere a sua dúvida e fecha o aplicativo. Alguém me comentou um dia que eu não devia fazer vídeos tão longos. Eu falei, eu não tenho como encurtar certos capítulos, mas o vídeo tem uma vantagem, você assiste aquilo que você quer. Obrigado, gente. A gente se vê na próxima.